Olá, nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal e vamos continuar o assunto que nós trabalhamos na última vez, que foi sobre burnout. Como eu também falei, a revista Exame, no mês de fevereiro, trouxe o tema do burnout e colocou na sua capa de revista, algo bem bacana, e ela escreve assim: o esgotamento pelo trabalho é o tema de gestão de pessoas mais quente de 2020. Os excessos trazem perdas econômicas e sociais e não podem mais ser ignorados. Observa que as considerações trazidas pelas pesquisas elaboradas a burnout, tanto que na revista Exame, como em outros meios de comunicação e de produção acadêmica, eles são de grande importância, primeiro, para a compreensão maior desse fenômeno social, e no caso, uma síndrome. Segundo, ele traz também maior arcabouço teórico para que a gente continue avançando na pesquisa sobre o burnout. E terceiro, também traz uma expressão mais empírica, mais próxima da nossa realidade, a qual torna-se até melhor compreensão para aqueles que estão pesquisando e para aqueles que também estão no mercado, que estão de alguma maneira vivenciando até isso e às vezes não sabem o que estão passando. Como uma pessoa que recentemente eu conversando num trabalho de pesquisa na área da psicologia, e ela conversando comigo, e depois de eu estar ali dialogando com essa pessoa, após o final ali da minha coleta de dados, e ela pedindo um pouco que eu viesse a falar sobre ela, sobre o trabalho, ela disse assim: ah, então eu tive burnout. Então ela identificou isso conforme a explanação que eu fiz. Então, como é que a gente pode compreender isso? Primeiro, a revista Exame traz um dado que é interessante e deve ser considerado também. Ela fala que o Brasil é um dos primeiros países nessa questão de índice de síndrome de burnout. Sendo que, o que acontece? Eles pegam essa pesquisa baseada na população chamada economicamente ativa, que é aquela que está inserida no mercado de trabalho e está vivenciando essa crise na sua vida existencial, a sua síndrome psíquica, no seu dia a dia por conta da demasiada carga horária, carga de atividades e também do que aquilo que a pessoa está almejando e ela está realizando sem se dar conta da síndrome que ela está passando ainda, devido a nós retomarmos aqui o que nós falamos no vídeo passado, é silenciosa e devagar, e ela, ao perceber isso, muitas vezes ela está em um processo bem mais adiantado e difícil ali de ser trabalhado, não que seja possível, porque é totalmente possível, tá? Mas a pessoa está, vamos dizer, num momento que ela poderia ter evitado, se tivesse tido atividades, né, que viessem fazer ela ter mudança de comportamento e viessem prevenir tanto ela como as pessoas ao redor dela dessa circunstância que não é agradável, que é a síndrome de burnout. E a revista coloca a partir da fonte ISMA, que vou colocar também aí nas considerações do vídeo, na parte de anotações, você vai encontrar abaixo, ela vai ter aqui o Brasil como segundo lugar nessa população economicamente ativa. Primeiro lugar coloca o Japão, depois o Brasil. Dessa população economicamente ativa, ela diz que 30% das pessoas dessa faixa que foi pesquisada estão passando ou já tiveram síndrome de burnout. China, terceiro lugar, Estados Unidos em quarto e Alemanha em quinto. E você até pois se surpreende, né? Ah, como é que pode? Essa pesquisa será que está certa? Colocar os Estados Unidos em quarto lugar sobre essa questão dos mais estressados no mundo. E aí você pensa, mas por que isso acontece, né? A gente tem que fazer várias considerações, e eu não posso nem falar pela revista, mas eu posso falar pelas minhas pesquisas e minha leitura. Então vamos compreender isso. Primeiro, você coloca metas no burnout. Colocando essas metas, você vai desempenhando questão da sua vida no trabalho e não dá conta. Quando eu falo colocar metas no burnout, quer dizer, coloca circunstâncias que a pessoa venha até a síndrome, tá? Então, vamos supor, é aquele horário de trabalho que você sai mais tarde. Os Estados Unidos têm uma cultura, o sistema capitalista, bem mais antiga que a nossa, nessa área do mercado, do trabalho, do trânsito, grandes metrópoles, megalópolis. Então você já vai ter uma cultura que já vem vivenciando isso há mais tempo. E quando você fala do burnout, você tem que compreender também outra questão. O burnout ainda não está no CID, né, que é o nosso manual de doenças internacionais catalogadas ali. Ele aparece como um fator de estresse. A partir de 2022 é que ele vai entrar na CID. Então a gente fala do burnout hoje, porém ele é pesquisado ainda, mas em campo geral ele é muito pouco compreendido ainda. Ou tem até uma boa produção, mas uma produção ainda limitada. Então ainda está se avançando cientificamente sobre essa questão do burnout.
E até abrindo um parágrafo aqui, é o próximo vídeo, porque nós temos que saber o que é científico, o que é pesquisa e o que é achismo. Mas nós vamos deixar isso para o próximo vídeo. E aí, você começa a pensar sobre essa questão do burnout em vários fatores. Primeiro fator, como é que seria isso, para a gente compreender? É um dia exaustivo de trabalho, a qual você colocou metas, objetivos, e você está tentando ali alcançá-los. Mas quando você conclui, você tem agora um retorno para casa tão causticante como foi o dia de trabalho. E quando acontece algum problema, você volta de carro, mesmo no transporte público, aí no trânsito, você demora às vezes 1, 2 horas, 3 horas ou mais. Cidades como São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro e outras aqui no Brasil, que sofrem às vezes por períodos de chuva, caem tempestades, né, chuvas torrenciais, e o retorno para casa torna-se muito mais difícil. Ou então, situação de trânsito mesmo, de acidentes, batidas, carros com problema. E já tem uma grande demanda de carros, uma grande luta de disputa e de espaço entre os veículos. Então, o retorno para casa torna-se tão cansativo. Segundo, nós temos agora uma classe também que trabalha e estuda. Nós não tínhamos isso há 30, 40 anos atrás em grande quantidade no país. Hoje, de 10, 15, 20 anos para cá, nós temos aumentado mais ainda o número de rapazes, moças que trabalham e estudam. Ou estão ali terminando o seu dia de expediente e já vão correndo para a faculdade. Terceiro, nós temos a questão do agravamento da violência. Nós tínhamos uma situação, e isso também vai ser mais explorado, e eu quero trazer isso aqui em dados também para vocês, das pesquisas, dos estudos que eu tenho feito. Um exemplo, quando você tinha 30 anos atrás, seja São Paulo, 40, nas cidades das outras capitais do Brasil, cidades grandes do interior, você tinha, então, há 20, 30 anos atrás, um momento interessantíssimo, que era o quê? Quando o pai, a mãe, chegavam em casa, os filhos que trabalhavam já, eles chegavam em casa e sentavam na calçada. Reuniam-se na sala, na área ou no alpendre, como fala lá no meu Nordeste. Ao sentar, eles estavam ali dialogando um com o outro, se aproximavam um vizinho, um amigo, um parente. Às vezes ali já chegavam, tomavam banho, jantavam ali. E eles conversavam sobre o dia. Contavam causos, histórias. Isso era um processo que, infelizmente, não é muito observável para algumas pessoas, mas ele tinha uma cartaz. Cartaz de seus... como se fosse o sassoar da alma. Seria o sentido mais estrito da palavra aí. E aí eles dialogavam entre si, sorriam, choravam, compartilhavam suas alegrias e tristezas. Ou então, mesmo no lar, existia essa troca de comunicação. E hoje, por conta da violência, nós temos um estado extremamente preocupado. A pessoa chega em casa, mas tem preocupação de entrar em casa. Depois ela tem todo o equipamento de segurança para estar dentro de casa guardado. Preocupado com os familiares que não chegaram ainda. A tensão é altíssima. Alguns se colocam à frente de programas televisivos que são extremamente sensacionalistas e eles ficam mostrando a mesma imagem 30 vezes, 40 vezes, falando de um caso durante uma semana inteira. E eles pegam 2, 3 circunstâncias terríveis e ali é onde eles vão ganhar seu ibope, e isso faz com que as pessoas adoeçam. As pessoas ficam com medo. E aqueles e aquelas que foram vítimas já de assaltos, de atos de violência, são potencializados quando não recebem um tratamento devido, e isso com o trabalho, com as circunstâncias familiares, as questões pessoais existenciais, agrava a síndrome. Mas isso que nós estamos falando hoje é de termo genérico. E isso nós temos que trabalhar passo a passo. Mas quando nós pensamos sobre o burnout, temos que compreender que ele também, no quarto elemento, é nós. Somos nós, com nossos interesses, nossos desejos, nossas aspirações, nossas vontades, o que nós queremos. E tudo isso só pode ser mudado por meio do trabalho terapêutico. Então nós temos desafios, mas também temos meios de gerar essa mudança. O burnout é uma síndrome que tem esgotamento do corpo, esgotamento mental, traz fadiga, queima, como tem uma expressão do burnout, de queimar. Mas essa energia ela pode ser renovada e revigorada quando nós passamos pelo trabalho terapêutico, quando nós temos um atendimento psiquiátrico, quando nós temos atividades sociais, atividades físicas, boa alimentação, tentar repousar o máximo possível, se afastar dos meios eletrônicos, que muitas vezes demasiadamente são usados,
como celulares, né, com aplicativos, redes sociais, televisão, computadores. Ter uma relação social que produza saúde e bem-estar, porque é isso que a relação social produz. Quando nós estamos ali nos nossos relacionamentos, nós temos o bem-estar, produzimos saúde mental. E estamos, a cada dia, buscando aprender mais sobre as consequências desse século XXI e toda a sua tecnologização, vamos chamar assim, e o desafio que nós temos com as nossas aspirações. Tudo isso sendo trabalhado com ensino, com educação, com questões voltadas à saúde, podem ser superadas e vencidas. Queiram aqueles que ainda não adquiriram a síndrome, queiram aqueles que estão passando pela síndrome, ou aqueles que ainda poderão passar por outras circunstâncias. A prevenção, o trabalho com a saúde, sempre vem trazer, pelo menos, melhorias para o nosso bem-estar. Fique na paz, um grande abraço, até o próximo vídeo.